mas não quero usar uma palavra na perspectiva pejorativa, tá? Mas foram muito influenciados por essa ideia da psicologia, porque isso era uma tendência na época e que, por essa razão, cumpriram este papel aqui nas escolas brasileiras. Ok? Ok, então nós já vimos 3 tendências: tradicional, a tendência, vamos lá, nome todo, né? Tendência liberal tradicional, tendência liberal renovada progressivista e tendência liberal renovada não diretiva. Viu a diferença entre elas? Conseguiu pegar? Vamos lá. Última tendência liberal. Tá vendo como é rápido? Faltam só os progressistas agora. Tendência liberal tecnicista. Então vamos lá. Tendência liberal, bacana, todo mundo já sabe o que essas palavras significam. Perfeito. Agora vamos lá. Tecnicista. Tecnicista já trouxe pra gente uma palavra aqui diferente. A gente não tinha falado disso ainda, né? Tecnicista vem de quê? Técnica. Então nós estamos falando aqui de uma tendência cujo foco está na perspectiva da técnica. Nesse processo, gente, a gente tem uma tendência que está preocupada em aperfeiçoar a ordem social vigente. A ordem social vigente que está lá por detrás da ideia da filosofia liberal é justamente o sistema capitalista. Então, como é que eu aperfeiçoo esse sistema? Como é que eu posso aperfeiçoar essa ordem? Simples. A escola passa a se articular diretamente com o sistema produtivo. Ok? Ou seja, preciso de mão de obra, então vamos formar só essa mão de obra. Aquela ali não preciso mais, não formo mais. Acabou. Então é tudo uma demanda de mercado, tá? Para tanto, ela emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, tecnologia comportamental. De novo, vem a psicologia e dá suporte para uma perspectiva da educação, que é a perspectiva de você condicionar os sujeitos para que os sujeitos te deem a resposta desejada. Isso é o que a gente chama de tecnologia comportamental. Tecnologia comportamental nada mais é do que um processo de condicionamento das pessoas, tá? Então, eles querem, dentro deste ideário, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais. Então, mudança social não me interessa, eu quero produzir sujeitos competentes para o mercado de trabalho. E ponto. Como é que eu entendo um sujeito competente? O sujeito competente é aquele que está condicionado a me dar a resposta correta no momento que for perguntado por ela. Então, ele vai ser treinado para que ele dê essa resposta correta. Então, como é que o aluno fica nessa situação? Ele não é mais centro de processo educativo nenhum. Ele volta a ser passivo. E ele é visto, nesta tendência, como um depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. Aí você pode pensar assim, mas peraí, qual é a diferença, então, desta tendência para a tendência tradicional, que foi a primeira que a gente viu? A diferença, gente, é a tecnologia comportamental. A diferença são os condicionamentos. Como é que isso vai acontecendo aqui no Brasil? Isso vai surgindo lá na década de 60 e é oficializado através da Lei 5692/71. Pensa, Brasil em plena ditadura, querendo abrir mercado, chegam as primeiras multinacionais, não tem mão de obra. Aí você tem o primeiro boom das escolas técnicas. Escolas técnicas que formam o sujeito para ter uma determinada profissão. Só que, para além da questão da formação técnica, você tem também uma mudança na própria prática pedagógica, que passa a ser, então, feita através de procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições que assegurem a transmissão e a recepção das informações. Então, olha só, surge aqui com força na educação, isso é uma contribuição que a gente entende como positiva desta tendência, a ideia do planejamento.
planejamento escolar, o plano de aula. Por quê? Porque se eu tenho que controlar as condições, eu tenho que controlar as condições da sala de aula. E a gente começa a pensar em procedimentos, em técnicas. Surge um boom, por exemplo, na alfabetização, de métodos de alfabetização. A forma de ensinar história muda. A forma de ensinar matemática muda. A matemática que antes você tinha separação, álgebra, geometria, ela vira uma matemática moderna, né? Que é uma coisa só, meio que separa em alguns momentos, mas a grosso modo é uma coisa só. A questão da língua, olha como é que muda o nome. Então era comunicação e expressão, aí passa a ser língua portuguesa, não é mais comunicação e expressão. Então vem trazendo mudanças que são justamente relativas a esses procedimentos e essas técnicas. E o tecnicismo, ele coloca o professor numa posição de transmissão de matéria. Não é o professor quem elabora o planejamento, tá? O planejamento é feito, o plano de aula tem que ser feito, mas não é exatamente uma autoria do professor. É muito mais um sistema instrucional pronto para que o professor aplique. São os velhos conhecidos nossos dos sistemas fechados, sistema positivo, sistema COC e tantos outros sistemas que estão por aí. Ou seja, e muitas vezes esses sistemas estão embutidos no livro didático. Você pega um livro didático, ainda hoje, se você pegar o livro do professor, em muitos livros, as primeiras partes do livro são justamente os planejamentos das aulas já prontos. Isso supõe que o professor não tem mais autonomia intelectual, mas que ele passa a ser um mero tarefeiro. Ele vai colocando em prática aquela tarefa que alguém pensou para ele. E isso é entendido como qualidade. Nesta tarefa, não me interessa as diferenças entre os alunos. Vou pegar o exemplo de um sistema que é o mais conhecido, tá? Então, assim, sistema positivo. Sistema positivo é um sistema de Curitiba. Eu não estou dizendo que o sistema é ruim, eu estou querendo que vocês entendam a situação. Um sistema de Curitiba, feito por profissionais em Curitiba, lógico que, por mais que você queira fazer um livro que tem uma linguagem universal aqui dentro do Brasil, isso não existe. O nosso país é grande demais. A linguagem, as palavras aqui mudam de conotação dependendo do lugar. A gente usa vocabulários diferentes dependendo do lugar. Então, como é que você constrói uma questão dessa? Você vai ter que ter em mente um aluno universal. E, a partir daí, todas as crianças do Brasil terão que se adaptar a este aluno universal. Então, não considero as questões das diferenças sociais, a gente não considera nada disso. O que a gente quer é somente isso aqui, ó. O aluno recebe, ele aprende e fixa as informações. Hoje a gente pode ir até além, tá? Porque o tecnicismo hoje, ele está travestido, porque ele tem um aparato tecnológico muito maior do que na década de 70, início dos anos 80, muito maior. Então a gente continua vendo isso aqui, mas neste momento eram esses métodos, eram essas técnicas, era a ideia forte de um supervisor para supervisionar o trabalho do professor, para ver se o professor estava fazendo aquilo que tinha sido determinado. Então, já parou para pensar na palavra supervisão? É uma supervisão, é um superolho. Então, justamente com essa ideia de acompanhar, de fiscalizar, para ver se o processo todo estava sendo colocado em prática, tá? Aprender, então, é modificar o desempenho, o ensino é um processo de condicionamento e avalia-se o produto final. Então, o que é o condicionamento? Um processo de condicionamento, você faz assim, ó. Você tem um estímulo, vou colocar aqui, tá? Então, você tem um estímulo que eu vou dar ao aluno, tá? Então, o estímulo eu digo para o aluno o seguinte, ó, tem que aprender a tabuada, tá? E eu espero que ele me dê uma resposta que é saber a tabuada. Mas eu posso pegar esse esquema, estímulo, resposta e dar uma turbinada. Sabe como é que eu faço isso? Eu vou trazendo para o aluno o seguinte, cada vez que ele me der uma resposta correta, eu vou reforçar esta resposta. Então, é assim, eu faço uma pergunta para o garoto, quanto é 2 vezes 4? E aí o garoto responde, 8, eu dou uma bala. Então, eu vou condicionando, eu vou reforçando. Então, eu digo assim para o garoto, ó,
Quem aprender a tabuada toda vai ganhar 1 ponto. Então, o garoto vai lá, decora toda a tabuada. E aí, a grande questão é, decorar a tabuada, ele vai ter a resposta na ponta da língua. Então, quando eu perguntar, o produto final vai ser, decorou a tabuada, sabe a tabuada toda. Outra questão é a gente pensar, decorar a tabuada significa, com certeza, dizer que o garoto entendeu o processo de multiplicação? Não. Pode ser até que ele tenha entendido, mas o que eu estou querendo dizer é que uma coisa não garante necessariamente a outra. A nossa escola ela tem muitos mecanismos de condicionamento. Então, a nossa escola ela condiciona. Hoje você tem escolas que oferecem medalhas para os alunos, escolas que oferecem, para os melhores, né? Escolas que que dão notebook, que dão bicicleta, e aquela boa e velha estrelinha. Quem é que tem mais estrelinha? O aluno bonzinho tem estrelinha. Então, essa estrelinha vai condicionando o aluno. Ou seja, é uma mudança de comportamento totalmente manipulada, que não passa por elementos de reflexão, que não passa por elementos de análise do próprio aluno. E, dessa forma, o tecnicismo se manteve durante muito tempo, até que a gente tem aqui no Brasil o movimento da abertura política nos anos 80 e se começa numa outra questão. Nós vimos aqui essas tendências liberais. Preste atenção que não dá para a gente pensar assim, ai meu Deus, o que eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje está tudo misturado, tá? Todo mundo faz um pouco de tudo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que dentro desse caminho das tendências liberais, as escolas que partiam desse pressuposto, elas escolhiam basicamente uma dessas tendências para ser a sua marca maior, mas outras coisas, outras influências das outras tendências poderiam estar presentes, ok? Agora vamos olhar para o lado das tendências progressistas, tá? Então, a gente começa aqui com a tendência progressista libertadora. Então, vamos lá. Acabou aquela questão do liberal, a gente viu que não tinha crítica, ninguém estava preocupado em transformação, era só aquela questão do mercado de trabalho, preparar o indivíduo, mão de obra, ponto, acabou essa discussão aqui. Quando a gente entra no capítulo das tendências progressistas, a gente está falando de cara de crítica e de pensar em transformação social. A discussão aqui não é a gente pensar que a escola transforma a sociedade, não é isso não. É que a escola pode e deve ser um local de reflexão para que os alunos pensem, problematizem, critiquem e transformem eles a sociedade. Então, a escola ela não transforma a sociedade diretamente. Ela ajuda os alunos nesse movimento de transformação, ok? Então, vamos lá. Primeira tendência progressista, que é a tendência progressista libertadora. Quando vocês olharem essa expressão libertadora, pensem em Paulo Freire, ok? O grande representante aqui dessa tendência é ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Freire. Paulo Freire um pouquinho da história de Paulo Freire, né? Mais ou menos na década de 60, antes da ditadura aqui no país, Paulo Freire vinha fazendo experiências na área de educação, especialmente na educação de adultos, tá? Na alfabetização de adultos. Paulo Freire, com o advento da ditadura aqui no país, Paulo Freire foi mandado para o exílio e todo o trabalho dele ficou perdido quando ele retorna da abertura política nos anos 80 e aí vai em São Paulo, ele chega a ser secretário de Educação no município de São Paulo, tá? Quando a prefeita era uma prefeita do PT, Luísa Erundina. Começa a implementar suas coisas, mas morre alguns anos depois, tá? Então, o que a gente tem nesse primeiro momento dessa tendência progressista libertadora? A gente tem uma ideia de uma educação para a transformação e, por isso, é básica a ideia da defesa da autogestão pedagógica e do anti-autoritarismo. O que é a autogestão pedagógica? É a negação completa e absoluta dos sistemas de ensino, como a gente tinha visto antes, ou daquela prática tecnicista, ou da prática, qualquer prática liberal, mas especialmente da prática tecnicista, que tirava inclusive a gestão da sala do professor. Então, dentro de um momento de autogestão pedagógica, Paulo Freire traz para a gente a ideia de que
Não dá para você ter um currículo pré-determinado. Não dá para você ter conhecimentos que o aluno vai ter que realizar de uma forma pré-determinada. A gente precisa que os alunos tenham acesso aos conhecimentos que fazem parte da vida deles. Então, não adianta eu trazer um projeto pronto, porque esse projeto pronto não vai atender às necessidades dos alunos. Então, quem determina esse currículo? O professor com os seus alunos. Vendo aqueles assuntos que são importantes, aquilo que o aluno precisa aprender, aquilo que ele quer aprender. E daí se construir, então, esta relação curricular. Então, essa é a autogestão pedagógica. E o anti-autoritarismo. Nenhuma postura autoritária faz parte da premissa de Paulo Freire. Preste atenção que a gente não está falando de autoridade. Para Paulo Freire, a autoridade faz parte do processo pedagógico. Só que a autoridade, ela nasce no respeito e a autoridade implica que as pessoas preservem a sua liberdade. Na perspectiva do autoritarismo, não existe mais liberdade. Existe alguém que manda no outro e, portanto, tira do outro a liberdade. Essa não é mais uma relação que nasce no respeito, essa é uma relação baseada em poder. Então, toda a perspectiva de Paulo Freire é uma perspectiva anti-autoritária. Vamos entender o cenário. Paulo Freire, seu primeiro livro para a área da educação foi Pedagogia do Oprimido. Quem é esse oprimido? Para Paulo Freire, todos os alunos que passam pela escola são oprimidos. Por quê? Porque a eles não é dada a capacidade de pensar, de criticar, apenas de repetir. Tanto que um dos conceitos que Paulo Freire mais fala, na aula de Paulo Freire, isso fica muito mais claro, tá, gente? É o conceito de educação bancária. Educação bancária é aquela educação dos bancos escolares, onde o aluno fica lá, de boca aberta, recebendo aquele conteúdo, e um belo momento o professor pergunta para ele tem que devolver aquele conhecimento da mesma forma que o professor um dia passou, ok? Então, essa tendência libertadora é libertadora de quê? Libertadora da opressão. Uma prática pedagógica que liberte os sujeitos da opressão. Por isso, nem pensar em autoritarismo, tá? Então, a escola libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. Na experiência freiriana mais conhecida, quem quiser pode baixar, tem um vídeo no YouTube chamado As 40 Horas de Angicos. Eu sugiro, tá? Vou repetir o nome. As 40 Horas de Angicos. Dá uma olhada, é um filme antigo, em preto e branco, porque, 1960, né, gente? Então, tem um tempinho aí, né? Mas ele vem relatando a experiência de Paulo Freire. Para quem não sabe, na década de 60, existia um projeto aqui no Brasil, que era um projeto junto com as universidades, que se chamava Projeto Rondon. Nas férias escolares, os estudantes universitários eram organizados e iam para o interior do Brasil, cada um nas suas áreas de atuação, dos seus respectivos cursos, para ajudar as populações que não tinham acesso à educação, à saúde, a outras áreas que fossem, para que a gente pudesse trabalhar no lema de ordem e progresso. Então, vamos começar, o Brasil é o país do progresso, então a gente tem que investir nessas populações que não têm acesso. Então, com essa leva de Projeto Rondon, olha o que Paulo Freire fez, junto com os universitários. Ele conseguiu a façanha de alfabetização. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35.
ajudante administrativo 10,35, fiscal de postura 10,35, fiscal de tributos 10,35 e, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia 10,35, inclusive a nossa professora titular aqui da Lá Concursos. Para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.